Olá, meu irmão, minha irmã, deixar uma mensagem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus Pai Todo-Poderoso. Meu nome é Santo e a partir de agora eu vou fazer uma série de vídeos onde eu vou falar sobre o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Deus, o verdadeiro adorador, aquele que confessa e vive a palavra do Senhor. Então, quem é cristão realmente? Tem que seguir Cristo, único e exclusivo, Senhor dos Senhores, porque a própria palavra vai lhe esclarecer que Ele é Deus e que toda a autoridade está sobre Ele no céu e na terra. Então, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-lo secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, receba a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome pelo nome de Emanuel, e chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenou, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs por nome de Jesus. Amém? Então aqui, irmão, a palavra do nosso Senhor é bem clara, que a Virgem conceberia e daria à luz um filho, e seu nome seria Jesus. Ele salvará o seu povo do seu pecado. Como ele salva o povo do seu pecado? Eu que vivo com uma vida torta, um exemplo, bebendo, fumando, jogando, se prostituindo, com ira, com raiva, com levante, né, adulterando, vivendo uma vida promíscua à vontade do Senhor, com ódio, com inveja, com mágoa, e confesso Cristo como Senhor e Salvador. Passo a viver exclusivo a palavra de Deus. Então, a partir desse momento, eu me torno cristão. Porque eu estou seguindo a doutrina cristã, que é seguir Cristo. A palavra só aponta Cristo como Senhor e Salvador. Então você vai ver nos mandamentos do Senhor que o Senhor mesmo fala que não haverá outro Deus além de mim. E o próprio Isaías fala no livro de Isaías 53 que ele viria como um cordeiro mudo para tirar o seu povo do seu pecado. Então, quando você, um verdadeiro cristão, só se torna cristão, seguidor de Cristo, quando ele passa a adorar Cristo exclusivamente. Porque a palavra só aponta a ele. No livro de João 5, capítulo 5, versículo 39, olha o que a palavra diz: Examina as escrituras, porque vos cuida ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aqui o Senhor Jesus fala: examina as escrituras, leiam as escrituras, porque elas cuidam ter nela a vida eterna. A vida eterna é a salvação da alma após a morte. E são elas que testificam de mim. A Bíblia Sagrada só fala dele, só do Senhor dos Exércitos. No versículo João 5, 45, olha o que é que a palavra fala: Não cuides que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vocês esperais. Porque se vocês crescem em Moisés, creiam em mim também, porque de mim escreveu ele. Mas se não creres nos seus escritos, como creis na minha palavra? Então o Senhor é bem claro aqui, que não cuides que eu vos acusarei. Quem acusa é Moisés nos seus mandamentos, quando ele escreveu sobre a ordenança do Senhor Jesus. Não fará para ti imagem de escultura, nem se curvará diante dela, nem do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, é o mandamento. Não matará, não roubará.
Então todo cristão mesmo tem exclusivamente Cristo como Senhor e Salvador. Ele confessa Cristo na terra. Se você está seguindo uma denominação que fala de Cristo, que é exclusiva de Cristo, e você ainda não confessa Ele como Senhor, não entregou a sua vida, a sua angústia, os seus medos, as suas ansiedades, e anda competindo, quando há um levante sobre a sua vida, você ainda vive confrontando, querendo honra de homem e não orando ao Senhor, não pedindo a sua intercessão para te proteger, significa que você ainda precisa ter um encontro com o Senhor. Você apenas recebeu o chamado, mas não está vivendo a palavra, então não tem como. Então aqui, ó. Porque se vós cresce em Moisés, cresce em mim, porque de mim escreveu ele. Aqui o Senhor está falando que as escrituras, desde Êxodo, de Gênesis até Apocalipse, só fala dele. Os profetas, a lei, só fala dele. Então o verdadeiro cristão, primeiro, ele tem que aceitar Cristo como Senhor e Salvador, que é. Então no livro de João, 14, no versículo 6, disse o nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim, porque Ele é o próprio Deus. Então se você não aceitar Ele, não tem como você ter um encontro com Deus. Porque Ele fala que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho queira se revelar. Então, você só vai conhecer o Deus verdadeiro quando você aceita Cristo como Senhor que é e exclusivo que é. Porque Ele morreu e ressurgiu diante dos mortos, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Então toda a Escritura só aponta Cristo como Senhor e Salvador. Quando Ele ressuscitou diante dos mortos, Ele falou no livro de Lucas 24, no versículo 44. E disse-lhe Jesus: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Quando ele estava com vida, ele apareceu os 11 discípulos. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tanto ele falou em vida, quando ele estava lá no livro de João, que se vocês crescem em Moisés também creriam em mim, como ele falou depois de ressuscitar diante dos mortos, apareceu os seus discípulos. E disse, são essas palavras, Lucas 24, 44, que vos disse, estando ainda convosco. Ele disse com vida, lá em João 5, 44. E aqui em Lucas 24, 44, ele disse depois que ressuscitou dos mortos, que se cumprisse, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. Então lhe abriu o entendimento para compreender as escrituras. Você só vai conhecer as escrituras, só vai ter discernimento que ela é espiritual e que ela tem um poder de transformar a minha e a tua vida como cristão mesmo, quando você crê na palavra. Quando você aceitar Cristo como Senhor e Salvador, porque a Bíblia só aponta a Ele como Senhor e Salvador. E fala lá no livro de João também que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não seja derrotado, mas que tenha a vida eterna. Todo que nele crê seja salvo. Então a Bíblia só aponta um verdadeiro cristão, ele tem que crer na palavra. E não tem como mudar esse fundamento. Lá no livro de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse, 1 aos Coríntios 3, versículo 11, disse, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. Então ninguém pode mudar o fundamento da lei. Ele pode mudar, mas uma hora vai ser revelado que está na mentira. Que um Deus que ele apontou é mentiroso. É um Deus falso. É um Deus que não fala, que não vê, que não ouve. Talvez você esteja idolatrando você mesmo. Porque a idolatria ela não vem só de adorar deuses estranhos. E você não vem para Cristo. Não. Ele pode vir em que você está indo para uma igreja disfarçado de ovelha, confiando no seu dinheiro, no seu poder. Então fala na carne.
fala na teologia, fala coisa que os outros revelaram para você, mas você mesmo não tem essa capacidade. Por quê? Porque não creu na palavra, porque não vive o evangelho, porque não coloca em prática a palavra do Senhor, amando o próximo, respeitando o próximo e amando a Deus sobre todas as coisas e obedecendo a sua palavra. Porque no próprio livro de João 14, no livro de João 14, olha o que o Senhor fala. O próprio Jesus falando com a própria boca. Ele fala que no 14 versículo, João 14, versículo 15, se amarem, guardarás os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro consolador, para que vos convosco para sempre, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, e o conhece, porque não podem o ver, nem o conhecem. Então, quando você guarda o mandamento do Senhor e obedece a sua palavra, ele falou que ia mandar um Espírito, o Espírito de Deus. Porque nós que conhece Cristo, o verdadeiro cristão, ele conhece Cristo em verdade e em Espírito. O Espírito é quem nos revela que Cristo é Deus, que ele é o Senhor dos senhores. Mas o mundo não pode receber. Enquanto você estiver vivendo na sua fama, no seu poder financeiro, na sua honra, buscando as coisas da carne, os prazeres da carne, e não se sujeita à vontade do Senhor, então você não tem conhecimento. Você não é o cristão ainda verdadeiro. Precisa se converter para se tornar uma nova criatura e dar fruto de arrependimento na pessoa de Cristo, porque ele é quem tira o pecado. Amém? Então, um verdadeiro cristão primeiro tem que aceitar Cristo como Senhor e Salvador, viver a sua palavra, os seus escritos. Aí sim, o Senhor se manifestará na tua vida. Amém? Que Deus nos proteja hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus.